eu descobri um livro que junta vampiros, féricos e dragões, tudo no mesmo, e que provavelmente você não conhece. Eu tô falando do livro On Wings of Blood. Pra começar essa resenha, eu só queria dizer pra vocês se acalmarem, porque ele vai ser lançado no Brasil este ano, então não se preocupem, essa edição que eu comprei é em inglês, né? E ela é nessa edição deluxe, gente, porque assim, eu tinha que comprar isso, que é com essas escamas, assim, pintadas do lado. Vamos conhecer um pouco da história e depois eu explico o mundo e os personagens pra vocês entenderem. Bom, então aqui a Medra, ou Medra, ela acaba de acordar nesse mundo, tipo, literalmente, ela acaba de acordar nesse mundo, e ela tá toda ensanguentada nessa floresta, assim, ela não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas logo depois que ela acorda, as tropas do rei chegam junto com o príncipe, que é o Blake Drakeharrow, e aí eles capturam ela. E aí ela já começa a odiar o príncipe ali, que eles começam a discutir enquanto eles estão indo pro rei, né, pro castelo lá onde o rei fica, que é o tio do Blake, e ela não tá entendendo nada, tipo, e nem a gente, porque a gente tá lendo isso e a gente fica, tipo, o que tá acontecendo? Até que eles chegam lá no rei, e o rei fala assim, você e o meu sobrinho vão se juntar. Vamos fazer um laço de parceria agora. E ela fica, tipo, de jeito nenhum. E ele também, né? Tipo, ele recusa, eles falam que não. Mas ele fala que pro Blake, né, o sobrinho dele, ser mais poderoso, ele precisa ter ela como parceira, assim. E aí é isso. Daí o rei une eles. Só que ela não tá entendendo nada, né? Tipo, por que que o rei quer unir eles? E aí que você descobre que ela, a Medra, ela é metade férica, metade humana. E ela é ruiva. Bea, por que você tá contando a cor do cabelo da menina? Porque isso vai fazer sentido. No mundo dela, é comum ter féricos, sabe? É um mundo de féricos, humanos e enfim. Só que nesse mundo só existem vampiros, os animais, né? Tem animais meio místicos, assim. Óbvio, né? Tem dragão. E os humanos. Só que os humanos nesse mundo servem pra servir os vampiros. E eles querem isso, tá? É um outro núcleo do livro que a Medra vai lutar por esses humanos, né? Vai exigir os direitos deles, porque ela faz parte também dali. Só que assim, não existem féricos. E ela tem as orelhas pontudas. Quem tinha orelhas pontudas e cabelos vermelhos, né, cabelos ruivos, eram os montadores de dragões deste reinado, desse mundo. Há milênios existiu montadores de dragões, e eles guerreavam entre as famílias poderosas, mais poderosas desse reino. Elas se guerreavam entre si, sabe? E aí, quem tivesse o dragão mais poderoso, ganhava. Só que pra ter o dragão mais poderoso, você tinha que ter um bom montador. Que só essas pessoas específicas, tipo, meio féricos, assim, podiam montar dragões. Só que aí os dragões deixaram de existir e os montadores também. Então, quando a Medra surge nesse mundo, é uma esperança pro rei que ele ia se tornar, tipo, conquistar o mundo todo, sabe? Porque ela era uma montadora de dragão, então, obviamente, ela sabia como trazer os dragões de volta. Só que daí, a Medra só entra nessa história pra sobreviver ali. Só que daí, ela se tornando essa meio consorte, assim, do príncipe, ela é obrigada a ir pra Bloodwing Academy, que é uma academia tipo de quarta asa, sabe? Tipo, academia militar. Só que não é militar, é só um lugar pra... tipo, uma faculdade. Mas assim, é pra eles aprenderem a lutar, tanto vampiros quanto humanos, tá? Mas é aprender a lutar, a fazer magia, a fazer poções e todo aquele rolê lá. Algumas pessoas dizem que é bem parecido com Harry Potter. Só que assim, eu não achei, porque ela entra nessa academia, você passa o primeiro ano e depois você é escolhido pra uma das casas, que é uma das famílias poderosas, você vai pertencer àquela família, sabe? Tipo, pertencer. Só que assim, gente, acaba aí a semelhança com Harry Potter, tipo, de ter as casas. Só que não é bem casa, é tipo a família, sabe? Pra mim, achei comum, assim, sabe? Tem outras histórias que também tem isso, e eu não achei muito parecido com Harry Potter, não. Tipo, nada. Metro acaba conhecendo ali amigos humanos, e ela começa a entender mais como funciona, eles contam pra ela como funciona aquele reino. A gente vai descobrindo da onde ela vem também, que eu já chego aí. E o Blake e ela, tipo, é um slow burn, e não acaba nesse livro, tá, gente? Tem 3 livros, já tem o segundo, e o terceiro vai ser lançado ainda esse ano lá fora. Só que assim, eu tô falando isso porque nesse livro não tem muito romance. Ele vai surgindo aos poucos, só que é muito bom, assim, o que surge. E aí tem toda essa vibe de vampiro, sabe? E ela ela é tão frágil e eles são vampiros. Mas na verdade ela não é frágil, né? Ela na verdade é bem boa de lutar, assim, de fazer as coisas. Acho que é meio que essa a história. E aí você vai descobrindo se existem ou não dragões nesse mundo, sabe? Tipo... aí só lendo pra descobrir. E aí, gente, só que na real eu achei que tem umas meio loucuras, assim, nesse livro, confesso. Na metade eu falei, meu, não vou ler o segundo. No final eu falei, tenho que ler o segundo. Porque assim, até a metade do livro, você não entende muito o objetivo do livro. E tem umas coisas que ficam meio
gente, meio bizarras, assim. Eu já achei bizarro ela acordar em outro mundo. Tipo, esse negócio de pula de mundo em mundo, eu não curto, não. Eu acho que já é demais pra minha cabeça, sabe? Tipo, eu leio livro de fantasia com tudo isso, mas pular de mundo em mundo já é muito pra mim. E ela também tem um núcleo aqui nessa história, gente, que pra mim não fez sentido nenhum, talvez faça mais pra frente. Que é que ela escuta uma voz, aí eu não vou falar de quem, mas ela escuta uma voz na cabeça dela, e aí, tipo, ela conversa, essa voz ajuda ela, e aí vocês vão entender se vocês lerem. Só que assim, gente, ai, achei bizarro, achei nada a ver pra história, achei assim, não. E juro, eu acho que o segundo vai ser muito bom, de verdade. Eu acho que o segundo vai ser o segundo que vai ser o auge dessa trilogia. E aí, assim, gente, vou me declarar culpada aqui, mas eu já sou amiga, né? Então eu aviso. Esse livro, ele é uma trilogia. Você consegue ler ele como uma trilogia, começar por esse livro, que foi o que eu fiz. Só que aí depois que eu tinha comprado, assim, e tal, eu descobri que a Medra, que é a protagonista, ela faz parte de uma outra série de 5 livros. E é isso, né, galera? Eu descobri isso, então acho que talvez faça um pouco mais de sentido a personagem e esses núcleos que eu falei que não fizeram muito sentido pra mim, se você ler os outros 5 livros. Só que aí, ai, galera, esquema de pirâmide, eu não quero. Então, assim, eu só vou ler esses mesmo e é isso. Porque a série anterior a essa trilogia vai contar, eu acho que é da irmã da Major, é alguma coisa assim. E aí você vai entender do mundo que ela veio, porque ela fala um pouco sobre como foi o mundo dela e por que ela na verdade, devia ter morrido e ela acordou nesse lugar e tudo mais. E aí, isso você entende. Só que assim, se você ler a série, os outros 5 livros, eu acho que você entende melhor, né? Porque é da história dela, né? Da família dela e tudo mais. Só que eu decidi não ler, tá? Porque aí 5 livros, mais 3 livros, falei não. E é isso. Então fica aí a dica, né? Mas assim, super dá pra entender, gente. Eu não sabia que tinha um outro livro, eu só descobri que tinha um outro quando eu tava vendo na Amazon sobre a autora. É isso, gente, minha opinião de hoje, eu recomendo. Eu acho que ele poderia ter menos páginas só, porque eu acho que muita página foi enrolação. Mas eu juro que se vocês começarem a ler, vocês vão gostar. No meio vocês vão achar a mesma coisa que eu achei. E aí no final vocês vão querer ler o segundo. E assim, eu já comprei o segundo e eu vou ler e eu trago a minha opinião pra vocês. Que aí eu falo se vale a pena ou não, tá? Continuar essa leitura. Mas o livro é muito lindo, então eu vou deixar ele assim na minha estante. E é isso. E não me arrependi, porque é um pouco farofa, mas eu gostei. Essa foi a resenha de hoje e minha opinião. Se vocês já leram, se alguém já leu, escreve aí nos comentários, tá? Porque eu quero saber. E me contem um pouco, se alguém já leu os 5 livros anteriores, conta aí o que eu perdi. Beijos e até o próximo vídeo.